Amém? Eu quero ir direto para a palavra desta manhã e eu poderia citar aqui, eu vou ler os textos, né? Mas eu quero dizer que eu poderia citar apenas 3 textos aqui que são bem conhecidos em alguns dos evangelhos, né? E o qual eu tenho certeza que já, de alguma forma, Deus já falou às nossas vidas, para tratarmos um pouco mais de um tema, e Deus já deixou isso muito bem claro nesta manhã, através dos louvores, através da vida do Lando, através da oração que fizemos aqui. E isso é muito bom, quando, de fato, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito a exatamente o lugar que Ele tem para nós. Amém? E hoje eu já levantei sendo ministrado pelo Senhor. É interessante. Estive até tantas horas, né, na madrugada, lendo, buscando, revisando algumas coisas, e assim que eu me levanto, eu já acordo sendo ministrado pelo Senhor. E eu fico preocupado nesses momentos, né, porque já acende uma luz de alerta, pensando que de repente o Senhor possa estar querendo mudar alguma coisa, mas não. Dentro daquilo que nós vamos abordar, o Senhor me levanta essa manhã, ministrando a minha vida, me dizendo algo muito específico. Eu até falei assim, sozinho, e a pastora pensou que eu estava falando com ela. Eu falei, não, estou falando aqui comigo mesmo. Mas não, era eu falando com Deus, ali na frente do espelho. Ele me disse o seguinte, que Ele tem uma nova temporada disponível para acessarmos. Eu quero que você preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer, porque o Senhor me acorda hoje, ministra a minha vida, dizendo exatamente isso. Nossa, mas como assim? Eu poderia dizer que um novo tempo. Não, mas foi essa a palavra que Ele usou. Eu tenho uma nova temporada. E uma nova temporada é bem diferente de um novo tempo, ou de um novo dia. Uma nova temporada significa uma sequência de coisas que nós podemos acessar e viver com Ele. E Ele foi muito específico. Ele disse, eu tenho uma nova temporada disponível para vocês acessarem. E eu não sei, todos aqui, né? Quem aqui acredita que isso já aconteceu, se não com todos, mas praticamente com quase todos? Comigo já aconteceu. E, às vezes, nós temos que estar atentos para que isso não aconteça, né? Quem aqui já tomou posse ali do seu aparelho de celular para fazer determinada coisa, né? Importante ou não, falar com uma pessoa, e, de repente, se viu fazendo outra? Quem? Se eu pedir para levantar a mão, todos vão levantar? Então, não vou pedir. Apesar que não vai gravar aí, né? Já aconteceu comigo, sabe? Quando você, nossa, eu preciso, e de repente você já está em outro lugar, em outro assunto, fazendo outra coisa. Isso significa que nessa sua ação, apareceu algo que te conduziu a um outro lugar. Amém? Você foi conduzido a sair daquilo que você estava indo em direção e conduzido a um outro ponto. E, às vezes,
demoramos até um pouco para enxergarmos isso. E eu estou usando isso como exemplo porque foi exatamente o que Deus me disse agora, antes de subir. O Senhor quer nos conduzir a um lugar. Deus está dando sinais claros nos nossos dias, e esses sinais são para conduzir o seu povo a um lugar. São para conduzir o seu povo, a sua igreja, sobre a face dessa terra, a um lugar. A sua palavra, o que Ele tem revelado, o que Ele tem mostrado. Então, nós precisamos estar atentos. E aqui eu não estou jogando a culpa para esse aparelho, não, isso foi só um exemplo. Porque, de fato, existem muitas outras coisas nas nossas vidas que acabam, nesta caminhada chamada jornada cristã, tirando os nossos olhos daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está revelando e produzindo nos dias de hoje, e que vai nos conduzindo a um lugar oposto aonde Deus quer nos levar. Vocês conseguem me entender aqui? Talvez, na vida de alguns, isso seja muito visível, muito latente. Você até sabe o que é. O que tem te tirado do foco, apesar de ter ouvido, apesar de ter visto, apesar até mesmo de ter sentido o Espírito agindo na tua vida, você sabe que determinadas situações, sejam elas externas ou internas principalmente, tem de alguma forma te conduzido a um lugar oposto que Deus quer levar a tua vida. Mas também há pessoas aqui, ou em qualquer outro lugar, que isso possa ser que não seja tão visível ou latente, mas seja de uma maneira superficial, uma maneira não muito clara de ser discernida, mas está sim, de maneira sutil, conduzindo as nossas vidas a uma direção oposta ao que Deus quer nos levar, como filhos, como família e como igreja. Quantas vezes você já ouviu o seu pastor dizendo esta frase? Como filhos, repitam comigo, como filhos, como família e como igreja. Quantas vezes você já me ouviu dizendo isso? Muitas, né? Por que será? Porque é exatamente a maneira como Deus trabalha e como Deus se movimenta. O interesse de Deus é em você como filho, é na sua casa, na sua família, e todos como a sua igreja. Agora, quando ele me disse isso, e eu estou falando essas coisas, dessas direções, quando ele me disse isso, agora pela manhã, ministrando a minha vida, dizendo, eu tenho uma nova temporada disponível para vocês acessarem. Nós precisamos entender que somos nós que decidimos se entramos ou se não entramos nessa nova temporada. Precisamos entender que somos nós que possuímos não só a responsabilidade, mas a autoridade de quem estará conosco nessa temporada
que é nova para nós. Lembrem-se disso. Como filhos, como família e como igreja. O Senhor tem um novo tempo disponível. Mas somos nós que decidimos se entramos nele ou não. E mais, quem entrará e estará conosco nessa nova temporada. Amém? E aqui, para não demandarmos muito tempo, porque eu tenho 3 textos, e eu quero fazer questão de ler todos eles, porque eu até disse aqui que poderia apenas citá-los, porque eu tenho certeza que você já o conhece. Mas eu gostaria de lê-lo aqui para vocês. Se você não quiser acompanhar aí, mas quiser, abra a tua Bíblia. O primeiro texto está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5. A partir também do versículo 5, que diz assim: estava ali um homem enfermo, havia quantos anos? 38 anos. Jesus, você já sabe de quem estamos falando, né? Jesus vendo deitado e sabendo, preste atenção nisso, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo respondeu, o homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro chega antes de mim, outro enfermo. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande imediatamente. E imediatamente o homem se viu como? Curado. E pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Agora, vá para o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 6. Vamos no capítulo 13 primeiro. Depois você volta para o 6. No capítulo 13, diz o seguinte: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. No primeiro texto, nós falamos de um homem que estava enfermo há 38 anos. E agora, em Lucas capítulo 13, o texto diz que chega ali onde Jesus está ensinando, em uma das sinagogas, uma mulher que possuía um espírito de enfermidade. Quantos anos? 18 anos. Ela andava como? Encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus lhe chamou e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E pondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Agora, volte nesse mesmo livro de Lucas, Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, né? Capítulo 6, a partir do versículo 6. Eu li Lucas 13 aí, mas não falei o versículo, né? É do 10 ao 13, perdão. Lucas 6, também a partir do versículo 6, diz assim: e aconteceu que em outro sábado, olha que interessante, né? O primeiro texto foi num sábado, o segundo também num sábado, e agora Lucas diz: e aconteceu em outro sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita, né? A mão direita ressequida ou mirrada.
de acordo com a sua tradução. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar, mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles, a todos que estavam naquele lugar: vou fazer uma pergunta a vocês: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada ou curada. Amém. Irmãos, nós temos aqui 3 situações diferentes. Nós temos 3 milagres, mas em 3 situações diferentes, com pessoas diferentes, mas que nos dá um ponto específico em comum. Qual é ele? Que todos aconteceram em um mesmo dia da semana. E nós sabemos o significado disso. E é claro, o maior ponto específico em comum nessas 3 situações é o protagonista da história, das 3 histórias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você for ler esses textos, o seu contexto e toda a Bíblia ela vai dar para nós aspectos riquíssimos do poder do nosso Senhor. E nesses 3 casos que nós lemos aqui juntos, nós podemos ver aqui vários dos seus aspectos sendo manifestados. Não apenas o poder da cura, mas em específico para este momento, é onde nós devemos direcionar o nosso olhar, e é aquilo que está mais latente e visível nessas 3 situações. O Senhor cura um homem que estava acamado há 38 anos, uma mulher que possuía um espírito de enfermidade há 18 anos, e um homem também cura a mão de um homem, que não diz o tempo, mas independente do tempo, estava com uma das... Não que todo o nosso corpo, não que o nosso corpo tenha partes que sejam dispensáveis, não. Todo o nosso corpo é essencial. Mas a mão é um órgão de extrema importância para muitas coisas. Então, não diz o tempo, mas diz a importância dessa cura na vida desse homem. E aí, nesse primeiro texto que nós lemos, em João 5, que é o episódio que acontece no tanque de Betesda, e nós não vamos entrar aqui nos detalhes, né? Com respeito a este nome, com respeito ao lugar, às histórias, às lendas, há muita coisa que envolve o tanque de Betesda. Mas nós não vamos, ainda que sejam informações relevantes, nós não iremos focar isso nesse momento. Mas o texto diz, e é muito claro, em algo importante e necessário para esta manhã. Este homem estava nessa situação há quantos anos? 38 anos. E mais, a palavra ela é muito objetiva em dizer, e Jesus sabia disso. No segundo texto, em Lucas capítulo 13, nós temos a história de uma mulher. Mais um caso de enfermidade.
E o texto diz que foram 18 anos sendo oprimida por um espírito de enfermidade. O texto não diz, mas nem precisa. Nós sabemos que o nosso Senhor também sabia disso. No terceiro caso, no capítulo 6, a história desse outro homem que nós citamos, com a mão ressequida, mirrada. Você sabe o que é isso, ressequida e mirrada? Você sabe? Para você que não sabe, o termo ressequida ou mirrada, ela pode estar relacionado à perda da elasticidade ou à redução do volume muscular nas mãos. Então é como se ele tivesse essa mão atrofiada, né, encolhida. E esse texto, como eu disse, não diz o tempo que ele se encontrava nessa situação, mas vemos aqui uma informação importantíssima, que também se tratou de algo que aconteceu em um sábado. Agora, por que nós lemos esse texto que tanto nós conhecemos? O Senhor me fez novamente meditar sobre eles e uma série de outros lugares que eu passei pela palavra, porque o Senhor Ele quer nos lembrar nesta manhã, mais uma vez, e nos mostrar através desses textos, que quem tem um encontro com Ele, tem as suas vidas transformadas. Amém? O Senhor quer nos lembrar mais uma vez que todos nós, todos aqueles que tiveram, que terão um encontro com o Senhor, têm as suas vidas transformadas. O Senhor, Ele está nos dizendo que não deve haver possibilidade nenhuma de continuarmos sendo os mesmos. Um paralítico de 38 anos se encontra com o Senhor. E como ele sai? Andando. Uma mulher encurvada por 18 anos, oprimida por um espírito de enfermidade, se encontra com o Senhor e sai como? Restaurada. Não olhando mais para os seus pés, para o chão em que ela pisava, mas agora olhando para o alto. Um homem que nós podemos aqui imaginar como se passava a sua vida, como que estava a sua autoestima, por ter talvez a sua principal mão ali, a mão direita, incapacitada de realizar qualquer coisa. Então, o Senhor já, logo de início, já nos traz a este entendimento. Vocês precisam se lembrar que todos aqueles que se encontram comigo têm as suas vidas transformadas e que não deve haver nenhuma possibilidade de você continuar, eu e você continuarmos sendo os mesmos, ou seja, vivendo da mesma maneira. A não ser se quisermos continuar querendo ser os mesmos. Lembra que eu disse isso no início? O Senhor, Ele ministra a minha vida nessa manhã dizendo, eu tenho uma nova temporada. Mas vocês é quem decidem. Se entram, e quem entram com vocês nesse novo tempo. Ou seja, você decide se você vive essa novidade de vida, ou se você continua vivendo da mesma forma.
Porque o que eu tenho de novo está disponível. Agora, irmãos, hoje nós acessamos tantas coisas novas. Faça um paralelo. Olhe para o tempo que nós estamos hoje e para as décadas que nós já atravessamos. Há pessoas aqui com idade para dizer que já passou por 4 décadas diferentes, que viu um milênio sendo virado, e olha a quantidade de acesso que nós podemos ter hoje. E Deus está nos chamando para termos acesso ao que mais precisamos nas nossas vidas. O Senhor é quem produz as mudanças necessárias nas nossas vidas. Agora, nós queremos e pretendemos continuar sendo os mesmos, vivendo a mesma vida de sempre. E até quando isso? Eu acredito que você não queira isso. Como eu não quero. O que Deus está fazendo neste tempo, não agora, porque eu estou dizendo isso. A palavra de hoje é para refletirmos daquilo que Ele já está fazendo. O que Deus está fazendo neste tempo, através da sua palavra, através daquilo que Ele está revelando a todos, mas nem todos querem, é nos proporcionando a oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente e de provar verdadeiramente do seu poder para que a nossa vida mude de verdade. Parece estranho dizer isso, mas nos dias de hoje, existe muita mudança que não é verdadeira. Agora, nós temos consciência disso, porque para que ocorra de maneira verdadeira, para que isso ocorra de maneira verdadeira e genuína nas nossas vidas, nós precisamos colaborar com o Espírito do Senhor. Por isso que ele diz, olha, o que eu tenho está disponível. Eu já fiz. O Senhor já fez, igreja. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Por que eu venho? Por que eu vou vir aqui toda semana dizer para você, ei, Deus vai fazer? Não, Ele já fez. O que eu e você precisamos já foi feito. Agora, o que precisa ser feito, não mais por Deus, mas por mim e por você, é crermos naquilo que já foi feito e acessarmos este lugar, acessarmos essa realidade, acessarmos essa verdade. É nos movendo, é passando por tudo aquilo que um dia sofremos, é passarmos por tudo aquilo que nós continuamos vendo acontecendo na nossa frente, que tenta de alguma maneira nos separar, criar distância para que eu e você não acesse a vida que o Senhor Jesus tem para nós. Então nós precisamos crer
Nós precisamos nos entregarmos a Ele, nós precisamos nos arrependermos, sim, todos os dias. Porque não há um dia nessa vida que nós não pensamos em desistir, que nós não nos desanimamos, não há um dia nesta vida que nós não sentimos vontade de parar com tudo, que nós pensamos mal do nosso próximo. Há sempre algo, há sempre uma seta, há sempre uma indicação na nossa mente, nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, no nosso coração. Há sempre uma indicação, há sempre uma seta para te levar ao oposto do lugar que Deus quer nos conduzir. Por isso nós precisamos nos arrependermos todos os dias. Precisamos renunciar. Ei, preste atenção nisso aqui. Renunciar o que nos impede de vivermos a sua plenitude de vida. E nos impede de descansarmos nele. Transferimos muito do nosso cansaço para o nosso físico. Mas, na verdade, esse cansaço é um peso espiritual sobre as nossas vidas. Porque quando não estamos, de fato, indo em direção ao lugar que o Senhor quer nos conduzir, nos cansaremos. Sabe por que nos cansaremos? Porque quando eu e você estamos indo ao oposto do lugar que Ele quer nos conduzir, estaremos sempre fazendo as coisas com as nossas próprias forças. Eu acredito que nós podemos enxergar isso nesses textos, porque essas pessoas que foram citadas, elas lutaram muito tempo em suas vidas, com todas as suas forças, com todos os seus recursos, com tudo o que tinham e não tinham, porque estavam tentando solucionar os seus problemas, estavam se levantando a cada nova decepção que acontecia, porque cada vez que tentavam resolver, buscar uma solução, e isso não acontecia, surgia então uma nova decepção, uma nova tentativa frustrada, e isso só ia aumentando o seu desânimo e aumentando a sua vontade de desistir. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, não é hora de parar. Não é hora de desistir. Como muitos têm desistido. Falamos de um homem que estava deitado em uma maca há 38 anos, incapaz de fazer qualquer coisa, nem por si mesmo e nem por ninguém. Sabe o que o Senhor nos diz? Que por mais que nos esforçamos, muitas vezes no silêncio das nossas vidas, é assim que nós nos sentimos, incapazes. Mas é o Senhor que é toda a capacidade nas nossas vidas. É Ele quem nos conduz. Falamos de uma mulher encurvada, como foi dito aqui, uma condição totalmente opressora. Quantos anos sem apreciar as belas coisas desta vida, tendo a sua visão caída. Quantos de nós, por não ter a beleza da revelação de quem somos em Cristo,
Muitas vezes passamos por anos, e quantos não passaram a sua vida toda? Sabe por quê? Porque passaram anos e uma vida todas curvados diante dos problemas. Esse homem que eu citei, da mão ressequida, que não dá detalhes de tempo, não dá seu nome. Agora imagine comigo a privação na vida deste homem, de executar até mesmo as coisas mais simples. Privado talvez de algo tão importante nas nossas vidas, que é o toque. Você consegue imaginar isso? Jesus, criado por um carpinteiro pode ter as melhores ferramentas, mas se ele não tiver as suas mãos, para que servem as ferramentas? O que é importante na vida de um carpinteiro? Jesus sabia o valor daquela mão na vida daquele homem. Talvez o sentimento em seu coração era de inutilidade, o levando a passar por sei lá quanto tempo. Uma vida com uma autoestima baixíssima. Agora, para refletirmos, quantas vezes nos vemos em situações parecidas? Paralisados, encurvados, se sentindo inúteis, tentando se levantar, tentando resolver o problema, tentando fazer alguma coisa para mudar a situação, mas o que na maioria das vezes acontece conosco? Nos frustramos por conta de um esforço próprio, que muitas vezes é em vão e não dá em nada, que só nos leva ao desânimo. Porque Deus está nos dando uma indicativa, mas esses fatos estão nos conduzindo a uma direção oposta. Precisamos nos encontrarmos com Ele. Ou seja, precisamos redirecionar o nosso olhar. Às vezes desistimos até de ver as mudanças em nossas vidas. Não tem mais jeito. Aceitamos aquilo que nós estamos vivendo? Talvez esses três personagens citados aqui, essas três pessoas, tenham chegado exatamente nesse ponto. Já não tinham mais esperança, já haviam jogado a toalha. Desistiram de tentar com suas próprias mãos. E aqui é o ponto. Sabe por quê? Porque não se trata mais de continuarmos insistindo com as nossas próprias forças. Não se trata mais de continuarmos pensando e vivendo com a nossa maneira natural de enxergarmos as coisas. O tempo que nós estamos passando não é um convite para desistirmos. É sim a hora de nos voltarmos a Ele, de crermos e de permanecermos. Então, é justamente nessa hora que nós devemos entregar nas mãos dEle
nas mãos daquele que realmente pode resolver alguma coisa, e descansarmos enquanto Ele opera o milagre. Porque o Senhor é quem produz todas as mudanças. E Cristo fez exatamente isso. Jesus fez exatamente, Ele aparece e produz liberdade na vida dessas pessoas. E eles só precisaram crer e descansar no Senhor. Então, talvez eu e você tenha nos esforçado até hoje para resolver algo em nossas vidas, para se livrar de um problema. Talvez tenhamos nos esforçado para levantar depois de mais um fracasso. Deixa eu te dizer algo. Você tentou fazer do seu jeito até agora, né? Esperando que todo o seu esforço seja recompensado por Deus, mas você tem se frustrado várias vezes. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que você cesse essa luta que você tem travado sozinho. O Senhor quer que você nessa manhã aceite a oferta que Ele está estendendo diante de você. E ponha fim a essa situação. E o Senhor não olha, Ele sabe tudo sobre as nossas vidas, mas Ele não vai olhar o quanto de tempo nós estamos sofrendo. Não importa para o Senhor quanto tempo nós estamos passando por determinada situação, se seja um dia ou seja 38 anos. O Senhor não vai olhar para mim e para você se importando com o tempo que nós já o conhecemos. Não importa para Deus isso. Não importa se você está ouvindo falar dele, ou ouvindo falar disso pela primeira vez, ou já está cansado de ouvir, não importa. O que importa é que Ele morreu, ressuscitou e quer fazer morada nas nossas vidas todos os dias. Que é diferente daquilo que nós temos buscado nos dias de hoje. Simplesmente um lugar e um Deus que resolva as nossas situações, que resolva os nossos problemas. O que importa para Deus é fazer morada na minha e na tua vida. Porque quando de fato Ele estiver fazendo morada, não teremos tempo para gastar com essas coisas. Por mais dolorosas que sejam, por mais difíceis que sejam de aceitar, existem muitas coisas que estão acontecendo na minha vida que estão sendo difíceis de aceitar, que estão sendo difíceis de olhar. Mas sabe o que Deus está falando? Para mim, todos os dias, essa situação não define quem eu sou na tua vida. O que você está passando não define o que eu te chamei para fazer. O que importa para Cristo é mudar todas essas situações no nosso coração. Ele quer que você creia, Ele quer que você confie e permaneça. Ele quer nos conduzir a um descanso nele. 3 pessoas, 3 situações, todas aconteceram num sábado, justamente o dia do descanso para o judeu. Por isso, toda aquela perseguição,
A palavra, ela diz lá em Hebreus, nós vamos ler esse texto, a palavra ela diz assim: há, portanto, um descanso para o povo de Deus, e é nesse lugar que nós precisamos entrar. O tema que eu não disse que ele deu para essa mensagem para mim foi: conduzidos ao seu descanso, conduzidos a este lugar. Porque, como eu disse aqui, ele já fez todo o trabalho, ele já fez tudo o que nós precisamos, e tudo que ele fez está providenciado, já foi providenciado na cruz, guarde isso. Providenciado na cruz. Então, o que nós temos que fazer é entrar neste lugar, por meio da fé, mas também por meio da obediência. O que nós precisamos é permanecer neste lugar de descanso e recebermos a transformação que tanto necessitamos. Agora, lembre-se disso, isso aqui não é um convite para não fazermos nada. Então eu entro, sento e só fico esperando as coisas acontecerem. Não, há a nossa parte a ser feita. Não é um convite para sermos omissos, como muitos estão sendo nos dias de hoje. Não é um convite para sermos passivos. Já falamos nesta casa muitas vezes sobre passividade, sobre omissão, que para mim não deixa de ser pecado tanto quanto aquele que está cometendo algo. Hebreus, capítulo 4, versículo 9, diz: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Ou seja, quando você permite ser conduzido a este lugar, e quando você entende que você precisa entrar nele, porque o texto vai dizer mais à frente, se não me engano no versículo 11, esforcem-se para entrar no descanso, esforcem-se para entrar neste lugar. Então, quando você entende, permite ser conduzido a este lugar, entende que você precisa entrar, através da sua vida, ou seja, através da sua entrega, através da sua obediência, através da sua permanência, através do seu arrependimento. Eu estou falando do seu, mas eu me incluo, tá, gente? É nosso. Quando você entende isso, você descansa. Por quê? Não é que você vai ficar parado, você já está trabalhando, você já está fazendo algo, mas agora não é mais com as suas forças, agora o trabalhar é de Deus nas nossas vidas, e o trabalhar é de Deus através das nossas vidas. Irmãos, deixando um pouquinho aqui e trazendo algo que o Senhor ministra no meu coração nesse momento. Nós somos chamados para sairmos da realidade de igreja que nós temos hoje, como exemplo. Por que você está aqui hoje? Pastor, você já vai vir com essa história de que a minha resposta, eu estou aqui hoje porque eu preciso de uma solução na minha vida. Estou aqui hoje porque eu preciso de um milagre. Estou aqui hoje porque eu preciso de uma bênção. Não vou vir com essa história, não. Por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje porque você precisa de algo para ser levado para o resto da semana? Para ser vivido nos próximos dias, até você retornar aqui hoje? A igreja não é um lugar de encontro, como está acontecendo nos dias de hoje.
Você está passando num posto de abastecimento. Ou você enche o tanque e guarda o carro na garagem. Porque é exatamente o que Deus espera da minha e da tua vida, que aquilo que Ele está nos dando e nos revelando, seja manifestado após aquela porta. Diante dos olhos dos nossos filhos, diante dos olhos dos nossos vizinhos, diante dos olhos das nossas famílias e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Agora não fique lá parecendo um alecrim dourado que nasceu no campo. Vocês sabem essa música aí. Sendo contemplado. Porque é assim que muitos estão. Uma roupagem, né? Eles estão me vendo, eles sabem que eu sou crente. Não faz bico. Sabe que eu sou crente. Não é isso. Nós precisamos manifestar essa vida. Se você está achando que as trevas vão olhar para você e vão ficar aplaudindo, nós precisamos abrir os nossos lábios. Nós precisamos começar a exercer o toque transformador do Senhor através das nossas vidas. Aí o versículo 11 de Hebreus 4 diz: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Como eu disse aqui, todos os milagres, um detalhe importantíssimo é que todos os milagres aconteceram no sábado. Jesus estava travando uma guerra doutrinária com os religiosos? Era isso? Não. Ele só queria que todos entendessem que ele era maior do que o sábado ou qualquer outro dia. Ele só queria que todos entendessem que o verdadeiro descanso havia chegado. É extremamente necessário que estejamos aqui, como corpo, como filhos, como família, como soldados, passando no batalhão para se reabastecer de munição. Devemos estar aqui. Mas o lugar que o Senhor quer nos conduzir é muito maior que isso. Muito maior que isso. Então é somente por meio dessa clareza, desse entendimento, que nós podemos descansar dos nossos esforços. Você não vai parar, você não vai deitar no seu sofá e não vai fazer mais nada, não é isso. Mas todos os lugares que o Senhor te conduzir, todos os desafios que você tiver que enfrentar para ser conduzido a este lugar que o Senhor está nos levando, você vai passar por ele, porque você vai estar descansando no verdadeiro descanso. Não há descanso naquilo que é terreno. Tem gente descansando em suas mansões, tem gente descansando nos seus carrões. Eu não sou contra essas coisas, mas tem gente descansando nelas. O caminho só está perfeito quando existem essas coisas. Os judeus rejeitaram o descanso, o verdadeiro. E nós?
Quando aprendemos isso até nas jornadas, né? Nas jornadas de Israel. Aonde sempre Deus proporcionava um descanso para aquele povo? Aonde era? Onde eles estavam? No deserto. Mas nós ainda achamos que o descanso de Deus é num oásis. Né? O mar, 2 coqueiros fazendo sombra sobre você, você deitado numa rede amarrado nesses 2 coqueiros, até a hora que o coco cai na nossa cara e aí nos acorda. Volta para a realidade, filho. Você está no deserto. Quando eu e você não podemos fazer mais nada, quando as nossas forças, quando as nossas tentativas se acabam, é aí que o Senhor pode ter acesso e agir ao nosso favor. Você quer ter acesso a essa realidade? Vou perguntar mais uma vez. Você quer ter acesso a essa nova temporada? Amém. Então deixa o Senhor acessar a sua vida. Não iremos acessar nada se antes Ele não acessar cada área que precisamos entregar a Ele. Você entende isso? Porque nós queremos ter as rédeas, né? Nós queremos ter o controle. Ei, irmãos, já foi. Paulo nos diz, essa vida que eu vivo não é mais minha, não sou eu mais quem vivo. Nós queremos ter o controle, as rédeas nas nossas mãos. Queremos que o Senhor resolva o problema, mas não deixamos que Ele se aproxime do controle. Não descansamos, ou seja, não entregamos de fato em suas mãos, impossibilitando o seu poder de agir em nossas vidas. O Senhor vai intervir. O Senhor vai nos dar condições. O Senhor vai nos dar força. O Senhor vai nos dar estratégia para vencermos todas as coisas, para atravessarmos todos os desertos e passarmos por todos os processos, todas as dificuldades, para sermos conduzidos a este lugar. Mas nós precisamos entender uma coisa muito simples. Não somos mais. Nós não somos mais com as nossas forças. Não é em pessoas ou em lugares que nós devemos colocar a nossa confiança e o nosso descanso. Como eu e você já fizemos muitas vezes. O nosso descanso está em Cristo. E é para esse lugar que Ele quer nos conduzir. Quem quer entrar neste novo tempo? Quem quer entrar neste lugar? Quando você vai entrar numa sala de cinema, o que você precisa fazer para entrar? O que você precisa fazer? Entregar o ingresso, o ticket. Deus não está me cobrando e te cobrando nada. Não é isso. Deus só está querendo nessa manhã
que eu e você tenha acesso a essa nova temporada, que eu e você tenha acesso a esse lugar de descanso, mas para isso, algumas coisas precisam ser deixadas na entrada. Para isso, algumas coisas nos habilitam a entrar neste lugar. E eu quero que você fique de pé nesta manhã.